pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida bastante interessante. Nessa partida, um candidato a mestre, aqui o Vyacheslav Tikhonov, espero ter pronunciado o nome dele corretamente, jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que Magnus Carlsen, decide que é uma boa ideia tentar o ataque Fegatelo para ver se o jogador número 1 do mundo sabe refutar essa ideia. Esse é um evento com toda certeza raro, por consequência vamos desfrutar dessa partida juntos. Tem peão em E4 por parte das brancas, peão em E5 por parte do Magnus, cavalo em F3 ameaçando o peão de E, cavalo C6 defende e bispo em C4. Temos, é claro, a abertura italiana e o Magnus Carlsen decide jogar cavalo em F6, a defesa dos dois cavalos, gerando uma ameaça no peão de E. E o Vyacheslav, é claro, como na chamada do vídeo foi dita, como na introdução foi dito, joga cavalo em G5, que é o ataque de cavalo, uma tentativa de entrar no ataque Fegatelo. Para você que não está familiarizado com isso, né? O sonho das brancas é que as pretas vão jogar tipo H6, vão levar cavalo por F7, um duplo na dama e na torre e vão ter que abandonar a partida. Obviamente, o Magnus conhece a defesa, então ele joga peão em D5. E aqui tem uma armadilha que, caso você seja um jogador mais iniciante, talvez você não conheça, né? As brancas tomam de peão e pode parecer que o lance mais natural possível para o jogador de preta seria simplesmente tomar de volta. No entanto, se você simplesmente toma de volta aqui de pretas, o cavalo por F7 das brancas ainda funciona como lance, né? Então, cavalo por F7 viria, rei por F7 e dama em F3 é o objetivo dessa brincadeira. O jogador de brancas está ameaçando recuperar o material na casa de D5. Caso você queira mantê-lo, você tem que jogar rei em E6 e você vai ficar nessa cravada absoluta, que é uma cravada muito chata. O jogador de brancas vai ficar pressionando aqui a cravada, ameaçando recuperar o material. Você tem que jogar com o rei no centro, que obviamente não é ideal, né? Você nunca quer ter que jogar com o seu rei aqui na casa de E6 e, por consequência, essa abertura foi muito usada no período romântico de xadrez e, enfim, até que eventualmente veio um jogador chamado Polério e ele inventa a defesa que o Magnus vai utilizar, que é a defesa Polério com cavalo em A5. Essencialmente, o Magnus gambita aqui o seu peão. Ele não recupera o material, você vê, o D5 foi jogado, o peão toma, o Magnus não recupera, ao invés disso ele vai atrás de incomodar o bispo do adversário, vem bispo cheque e o Magnus joga peão em C6, dando a oportunidade para que o jogador de brancas troque o seu peão a mais com o peão toma e o Magnus toma de volta. Então, essa posição ela foi alvo de debates acirrados, né? Porque o jogador de brancas, obviamente, conseguiu ganhar o peão. O ataque meio que deu certo. A estrutura de peões do jogador de pretas está um tanto quanto defasada. Mas agora as brancas têm um grave problema, que é o fato de que o bispo está atacado e o cavalo eventualmente vai ser atacado também com H6. Então as brancas gastaram bastante tempo fazendo esse ataque funcionar. Veio o cavalo F3 e cavalo G5, e esse cavalo que já tem 2 tempos guardados dentro dele vai ter que se movimentar novamente. E o bispo que veio para C4 e agora para B5 também vai ter que se movimentar novamente. E o jogador de pretas, essencialmente, que está com material a menos, mas tempo à frente, tem que argumentar que ele tem algum tipo de ataque. Antigamente a galera jogava dama em F3 para não ter que tirar o bispo daqui, cravando aqui o peão à torre que está sem defesa. No entanto, o jogador de pretas normalmente vai gambitar também o peão de C, né? Bispo toma, por exemplo, cavalo toma, dama toma, bispo D7. E nessa posição, por exemplo, né, o jogador de pretas meio que já tem tudo resolvido, né? Ele já desenvolveu todas as peças, você vê, ele já fez o roque, ele tá a um passo de conectar as torres e ele vai fazer um ataque avassalador contra o rei do jogador de brancas, por exemplo, que ainda não fez nada, ele só tá gastando tempo catando o peão, ainda não fez o roque, né, tem um cavalo mal posicionado e vai perder muito tempo. Então, por exemplo, se as brancas fizerem um roque aqui, as pretas podem jogar cavalo G4 já com tempo no cavalo, se cavalo E4 podem jogar F5 aqui com tempo no cavalo de novo, depois se o cavalo se movimenta o E4 com tempo na dama, e você vê que o ataque do jogador de pretas vem muito rapidamente. Essa desvantagem de ter que mexer o cavalo e perder tempo com o cavalo para lá e para cá, realmente é o que faz com que esse gambito seja possível para as pretas. Essa explicação aqui é necessária, mesmo que ela não tenha ocorrido na partida, para você entender o porquê as brancas jogam bispo em D3. E esse bispo em D3 é um lance muito estranho, porque o jogador de brancas, é claro, trava o desenvolvimento aqui do seu bispo de casas escuras, ele trava a movimentação do peão de D,
mas ele exerce um controle muito importante sobre a casa de E4. Isso daqui é importantíssimo, porque agora o H6 já não é mais aquele lance que você tem medo de enfrentar se você é as brancas, né? Se o Magnus jogar o H6, o cavalo pode tranquilamente voltar para E4, onde ele não vai ser alvo de perdas de tempo. Então o Magnus joga a linha principal, cavalo D5, né? Descobrindo um ataque no cavalo e visando ganhar tempo no cavalo caso o mesmo retorne para E4, dessa vez com F5. Olha que lance interessante, né? E aqui as brancas vão jogar, não a linha principal cavalo F3, mas uma linha lateral peão em H4, demonstrando que as brancas vieram muito estudadas aqui para esse embate contra o Magnus. Isso daqui é um lance teórico, né? Apoia o cavalo, não volta o cavalo para a casa de F3, não volta o cavalo para E4, onde leva o F5 com o tempo, e o Magnus basicamente olha para a câmera e diz: meu Deus, eu tô com um peão a menos, numa posição que eu não conheço, ele provavelmente estudou isso daqui muito mais do que eu, e eu provavelmente vou ficar pior nos próximos lances, é algo que o Magnus admite, mas ele quer tirar o oponente de preparação. Então aqui o Magnus joga cavalo em F4, que é o melhor lance, certo? A ameaça é de recuperar o material, tem um ataque duplo na casa de D3, está incomodando bastante o adversário, também com a ameaça em G2, e o oponente, obviamente, defende ambas as ameaças com bispo em F1. E aqui, o Magnus diz: eu vou jogar um lance com o único objetivo de tirar o meu adversário de preparação. Provavelmente não é um lance bom. O Magnus joga peão em C5, e eu acredito que o objetivo do Magnus com esse lance era poder jogar bispo em B7, uma maneira de você ativar o bispo, certo? Botar pressão no peão na casa de G2, ou pelo menos é a ideia mais lógica. E as brancas jogam bispo cheque, né? Aquela ideia, dá um cheque, vai que é mate. Nesse caso é um bom lance, você quer liberar aqui o bispo, você quer liberar casas para você poder desenvolver a dama defendendo a casa de G2, e você também quer trocar esse bispo para que não haja ativação ao longo do fianqueto. Então vem bispo D7, bispo toma, dama toma, claro, o adversário ajuda o Magnus a desenvolver, mas a simplificação do material é bastante lógico quando você tem material a mais, né? As brancas, é claro, querem trocar peça, estão com peão a mais. O gambito do Magnus meio que deu errado, mas as brancas não souberam seguir. Aqui, para as brancas, pode parecer muito perigoso fazer isso, mas o roque, por exemplo, é uma opção perfeitamente jogável. Parece extremamente perigoso jogar roque aqui, né? Porque basicamente você mexeu aqui o peão de H, tem um cavalo na frente do rei, dependendo da situação, se essa dama conseguir entrar numa casa como G4, obviamente que agora não dá, você vai ter tudo quanto é tipo de problema, mas as brancas decidiram jogar dama em F3, certo? Defendendo o peão de G2 ao mesmo tempo que desenvolvem, e essa não era a maneira correta de jogar. Mesmo que o lance venha com tempo na torre, o Magnus quer trazer o material de volta para o centro do tabuleiro. Cavalo em C6 é um lance muito bom, o cavalo quer vir para a casa de D4 eventualmente, certo? Bem, agora por parte das brancas, mais uma vez, um lance que não é o melhor. Peão na casa de G3 gera um enfraquecimento terrível das casas ao redor do rei do jogador de brancas, mas expulsa esse cavalo daqui. E esse G3 provavelmente é o lance que é responsável pela derrota do jogador de brancas aqui ao longo dos próximos lances. Todo lance de peão gera fraqueza, e a fraqueza da casa de H3 vai ser um gravíssimo problema, uma vez que as brancas querem, obviamente, fazer o roque. Vem cavalo em D5 por parte das brancas, preparando ideias de cavalo em D4, e o roque por parte das brancas. E essa partida já está rumando para o seu fim. O Magnus joga o F6 expulsando o cavalo daqui, vem cavalo em E4, e nessa posição muita coisa vence para o jogador de pretas, inclusive o lance jogado pelo Magnus, mas o lance mais preciso é o F5 com tempo no cavalo, né? E depois que o cavalo se movimenta, E4 com tempo na dama e ideias similares. Magnus joga cavalo em D4 com tempo na dama. As brancas aqui têm a opção de jogar, por exemplo, dama cheque, gerando um enfraquecimento da casa de F6 antes de voltar, mas elas voltam de maneira direta. E agora o Magnus joga um lance que a máquina vê como uma chance perdida, dama em H3. No entanto, o computador ele quer bispo E7, certo? Para poder jogar o F5 com tempo no cavalo. No entanto, dama em H3, ele tem uma refutação aqui basicamente impossível de encontrar, né? Para as brancas, o lance correto é peão em D3. E a razão pela qual o peão em D3 é um lance correto é porque esse bispo fica de olho em casas-chave, certo? As brancas, no entanto, jogam o naturalíssimo peão em C3. Obviamente, eu quero tirar esse cavalo daqui antes que ele tenha a oportunidade de pular nas casas fracas que eu criei ao redor do meu rei. O problema de você jogar nessa ordem e não nessa ordem é qual?
Pause o vídeo e veja se você consegue jogar como Magnus Crossing para castigar os seus adversários que jogam o ataque Fegatelo e se você entende as ideias de ataque que são necessárias caso você jogue o Gambito Polério. Para você que foi capaz de encontrar o absolutamente maravilhoso cavalo em F4, meus parabéns. Esse lance é lindo, né? A ideia do lance é qual? Basicamente, o que você quer muito jogar é cavalo F3. Se você conseguir jogar cavalo F3, é checkmate, ou o adversário tem que entregar a dama dele no cavalo. Mas o cavalo F3 não está defendido, você vê? Agora, com o cavalo em F4, você entrega o cavalo com tempo, isso a gente chama de um sacrifício de liberação, por exemplo, né? Você só quer se livrar do cavalo e do peão, então você entrega o cavalo com tempo, ameaçando mate, o adversário tem que tomar, e agora você, se livrando do cavalo, se livrando do peão do adversário, liberou casas para que suas peças possam ocupá-las, e cavalo em F vem ganhando a dama do adversário. Você que viu essa sequência, meus parabéns, o adversário segue jogando por mais uns lances, dama por cavalo, dama toma com tempo no cavalo do adversário, torrinho defendendo, né? Aí vem dama por F4, dama em G4 cheque, certo? C toma D4, C toma D4, dama por H4. Eventualmente aqui o adversário joga cavalo C3, peão toma cavalo B5, tentando aqui um duplex para ganhar a torre. Obviamente o Magnus não cai nessa, ele faz o roque grande. Vem cavalo em G3, bispo em B4 ameaçando a torre, torre em E6 e aqui o adversário pendurou. A torre está simplesmente caindo com dama em H3. Um duplo e as brancas abandonam a partida. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Caso você tenha aprendido algo de novo, entendido um pouco melhor as dinâmicas do Gambito Polério aqui dentro do ataque de cavalo do Fegatelo, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. E caso você tenha interesse em materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, cheque a aba Produtos do canal. Nela você vai ser capaz de encontrar livros de xadrez como meus grandes predecessores do Kasparov, livros de xadrez aí como o meu sistema do Ninzovich, tabuleiros de xadrez da Botticelli de altíssima qualidade, inteiros em madeira, com peças grandes, bonitas, que vão durar a sua vida inteira. Muito obrigado aí pela sua atenção, um abraço e até a próxima!